Gente boa, espero que esteja tudo bem com você aí. Mais um dia para a gente meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde lerei de 8 a 11. O texto aqui fala da conversão do apóstolo Paulo. E diz assim, a partir do versículo 8: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Que coisa incrível que é a narrativa da conversão do apóstolo Paulo. Um homem de integridade e moral, nas palavras do próprio Paulo, praticamente irrepreensíveis. Um homem que estudou com os melhores rabinos da época, aos pés de Gamaliel, uma referência. Um homem membro do Sinédrio, que dedicava-se de corpo e alma à fé judaica, a ponto de ver o cristianismo como uma ameaça e partir para Damasco, a fim de prender aqueles que até então ele considerava ameaça para a sua religião. Mas nesse caminho foi surpreendido pelo próprio Senhor Jesus. E ao ser surpreendido por Jesus, Paulo cai por terra, ouvindo a voz do Senhor que diz: Saulo, Saulo. Ele diz: Quem és tu, Senhor? E ele diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que você me persegue, Saulo? Como quem diz: vem andar comigo. Eu quero dar sentido a toda a sua fé. Eu quero dar significado para tudo que você conhece das Escrituras. E Saulo ali experimenta de uma conversão que abalou os alicerces da igreja primitiva, dos primeiros anos do avanço do Evangelho. E se tornou um dos principais responsáveis para que o Evangelho chegasse até nós. Apóstolo entre os gentios, enviado para aqueles que estavam para além dos limites de Jerusalém. Mas esse recorte que trago para nós, na nossa meditação, nos ensinam 3 verdades a respeito da relação entre aquilo que nós cremos e a maneira como nós praticamos. E esse é o dilema de Paulo. O problema de Paulo não era conhecer as Escrituras, mas sim de compreender as Escrituras. Era uma crise de discernimento. Faltava-lhe a revelação do Espírito. Faltava-lhe o entendimento de quem é o Messias. Faltava-lhe conversão. E conhecimento das Escrituras, religiosidade sem conversão é um perigo. E olhando para esses versículos que a gente trouxe aqui, eu quero destacar 3 verdades. A primeira delas é que doutrina sem espiritualidade gera legalismo. Paulo era um homem legalista. Paulo era um homem extremamente doutrinado, fielmente doutrinado, mas ainda não tinha espiritualidade, não tinha relação. Não tinha convergência entre aquilo que ele cria e aquilo que ele precisava fazer. Quando o Senhor, então, se revela para Saulo, ele diz exatamente isso. Ele diz assim: olha, levanta-te, entra na cidade, e então, onde te dirão o que te convém fazer. Doutrina sem espiritualidade produz legalismo. E legalismo mata. Legalismo mata a igreja. Legalismo mata a fé, corrompe a doutrina, estraçalha a igreja de Cristo. Cuidado com isso. Não seja alguém destemperado.
mas também não seja alguém na via contrária disso. Porque, em segundo lugar, espiritualidade sem doutrina produz ilusão. E muitas vezes a gente quer aquela experiência, a gente quer a visão, a gente quer a oração, a gente quer um movimento espiritual, mas a gente não tem doutrina. Isso é ilusão, isso passa como uma nuvem. Isso não sustenta. Nuvem é isso, né? A gente, quando é criança, a gente fica olhando as nuvens e imaginando aquilo ser um algodão doce, imaginando palpar aquilo, mas quando a gente cresce e tem a oportunidade de atravessar as nuvens, por exemplo, numa viagem de avião, a gente vê que aquilo ali é só vapor. A gente vê que aquilo ali não é nada. Espiritualidade sem doutrina é nebulosa, é passageira, é ilusão. Paulo, ao ser visitado pelo Senhor Jesus, ele cai por terra. Seu legalismo é desmontado. Aquela experiência que ele viveu era intraduzível. Mas olha o que acontece. Assim que ele levanta do chão, a primeira coisa que ele faz é jejum. Estive 3 dias sem comer, sem beber. E ele vai então para a casa de Judas e permanece ali orando. A oração, queridos, ela apura a doutrina. A oração, ela molda a nossa espiritualidade. Porque enquanto doutrina sem espiritualidade produz legalismo, e espiritualidade sem doutrina produz ilusão, doutrina e espiritualidade produz piedade, devoção, conversão, mudança de vida. Você precisa de doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus, a boa teologia. Você precisa de espiritualidade. Você precisa viver experiências com Deus. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ter uma vida espiritualmente ativa, que associada à doutrina vai produzir em você uma transformação gigantesca, capaz de impactar o mundo inteiro. Sim, capaz de impactar o mundo inteiro. Porque nós somos surpreendidos por aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Olhe para a vida de Paulo. De perseguidor a perseguido. De religioso a plantador de igrejas. De um homem extremamente frio, que viu Estevão sendo apedrejado, a alguém que foi açoitado diversas vezes, e que quando escreve aos Colossenses diz que tinha prazer em sofrer na sua própria carne o que restava das aflições de Cristo em favor da igreja. Doutrina e espiritualidade produz piedade. Que assim seja com a gente. Que a nossa fé não seja legalista, que a nossa espiritualidade não seja ilusória, mas que vivamos na sã doutrina e desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade que produz maturidade, crescimento no conhecimento do Senhor. Dedique o seu dia para isso. Quem sabe você possa viver ainda hoje uma experiência profunda com a palavra e isso pode mudar radicalmente o seu dia. Quem sabe essa palavra? Eu não sei. Mas eu sei que Deus pode falar com você e essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.